Bom dia. Salmo de número 80. Se no salmo de ontem, que foi o 79, nós vimos sobre a destruição, e muitas vezes era exatamente assim que a nossa vida se encontrava, no salmo de hoje, que é o salmo de número 80, nós vamos ver quais são os caminhos da reconstrução. O que eu devo fazer agora para refazer a minha vida e reconstruir tudo aquilo que um dia pode ter sido destruído? O primeiro verso começa da seguinte forma: dá ouvidos ao pastor de Israel. Perceba que aqui ele está dizendo, tu és o pastor de Israel. Por que ele começa nessa figura do pastoreio? Porque o pastor é aquele que me conduz, o pastor é aquele que me mostra o caminho, o pastor me remete diretamente ao Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso. Então perceba que o texto começa dizendo o seguinte: se ontem na destruição eu segui os meus próprios caminhos, os meus próprios instintos, a minha própria vontade, hoje eu vou fazer do Senhor o meu pastor. É Ele quem vai me conduzir. E olha que o texto continua: tu que conduzes a José. Quem era José? José foi o 11º filho de Jacó. José tinha uma marca, ele era obediente, ele fazia aquilo que o pai mandava e depois ele passou a fazer tudo aquilo que Deus falava para ele. José, quando estava na casa do pai dele, José era obediente a Jacó. Então José sai, é vendido como escravo, vai parar na casa do Potifar. E lá na casa do Potifar, ele é obediente a Potifar, faz tudo o que tem que fazer. E então ele é vendido novamente, ele vai para o faraó, e lá junto ao faraó ele faz tudo aquilo que tem que fazer. Faraó coloca ele como governador de todo o Egito, e ele era fiel e obediente em tudo aquilo que tinha que ser feito. Perceba que ele está dizendo, tu és o pastor de Israel, e você conduz quem? Ele conduz a José. Então significa que quando eu decido no meu coração cumprir esse relacionamento de fidelidade, de integridade com o Senhor, aonde eu vou obedecer aquilo que Ele me traz nessa hora, Ele é o meu pastor. E agora que Ele é o meu pastor, esse é o primeiro passo que eu dou na reconstrução de todas as coisas. Perceba que o texto continua no verso 2, perante Efraim, Benjamim e Manassés. Quem são Efraim, Benjamim e Manassés? Nós já falamos, Efraim e Manassés são os filhos do José que nós acabamos de dizer. José, quando teve Manassés, ele falou, Deus me fez esquecer das dores do passado. Quando teve Efraim, ele falou, Deus me fez próspero em terra estranha. Mas agora aparece um elemento a mais, Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era irmão de José, o 12º filho de Jacó. Quando a mãe dele estava grávida, o parto foi muito difícil e as mulheres estavam sentindo a dificuldade. A mãe sentiu que era um momento muito difícil que ela estava passando. As parteiras ao redor olharam e perceberam, esse parto vai ser difícil. Começaram a sentir a ameaça de morte. Alguém não iria resistir, ou o filho não resistiria, ou a mãe não iria resistir. A preocupação da mãe era com o filho, ela queria que o filho sobrevivesse. As parteiras então dão a palavra de esperança. Fica tranquila, o filho vai sobreviver. Mas a mãe, infelizmente, ela vem a morrer. Momentos antes de morrer, a mãe fala, o nome dele será Benoni, porque ele é o filho das minhas dores. Ou seja, o menino veio com aquela marca, aquele peso. Mas o pai olha para o filho e muda o nome do filho e fala, o nome dele será Benjamim, filho da minha felicidade. Perceba, o mesmo menino, dois nomes. Benoni, filho de dores. Benjamim, filho da minha felicidade. O mesmo menino. E é isso que o texto está trazendo para nós. Qual é o significado, qual é o nome que nós daremos para os fatos que nós vivemos no passado e que marcaram as nossas vidas. Porque todos nós vivemos fatos que nos marcaram. Agora o que o texto nos ensina é, Ele é o nosso pastor, nós seremos obedientes a Ele, mas nós precisamos esquecer o passado, dar novos nomes a tudo aquilo que nos aconteceu. Quais nomes nós daremos? Porque depois que fizermos isso, e então depois nós iremos prosperar em terra estrangeira. Perceba que Benjamim está no meio desses dois.
de um lado Manassés, de outro Efraim. Precisamos dar novos significados. Os erros que nós cometemos não é porque nós somos o pior sobre a face da terra. Precisamos dar um novo significado. Os erros que cometeram conosco não é porque nós somos, puxa, coitado, sou mais azarado da face da terra. Não é isso. Precisamos dar novos nomes aos fatos que aconteceram para que possamos esquecer o que ficou para trás e caminhar nessa terra para prosperarmos. O texto continua e vai dizer o seguinte, verso 4, verso 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto. Restauração, é isso que nós queremos. E no caminho de restauração, sabe o que vai acontecer? O rosto do Senhor vai resplandecer sobre nós. E o que isso significa? Que nós iremos conhecer ao Senhor. No caminho da restauração, não só a nossa vida e todo mais será restaurado, mas nós vamos conhecer o Deus que sempre esteve conosco, mas nós tínhamos por mais importante tantas outras coisas e nos esquecemos do Senhor. Agora Ele é o meu pastor e agora nós iremos verdadeiramente conhecê-lo. Se lembra o povo quando andou pelo deserto, peregrinando com o Senhor, ali a caminhada no deserto fez com que o povo conhecesse a Deus, ainda que muitas vezes não tivesse compreendido. Porque Ele era o maná que vinha todos os dias para o povo, Ele era a sombra que protegia durante o dia, Ele era a coluna de fogo que aquecia durante a noite, Ele era a água que saía da rocha, era o tempo inteiro Deus se revelando enquanto caminhava com o povo. E aqui é isso que Ele está dizendo, faz resplandecer o teu rosto, o Senhor vai se revelar a cada um de nós, enquanto nós caminhamos, tendo Ele como nosso Senhor, tendo Ele como nosso pastor. Quando nós aceitamos esse caminhar, o pastoreio do Senhor, em obediência, nós iremos conhecê-lo a cada passo que dermos. O texto continua e fala, ó Senhor, Deus dos exércitos. Por que aqui está dizendo Deus dos exércitos? Porque Ele vai nos treinar. Entenda que a restauração passa por um treinamento nas nossas vidas. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar, Ele vai trabalhar nas nossas vidas a nossa própria identidade, quem nós somos. Por quê? Porque se o rosto dele resplandece, eu conheço quem Ele é. E se eu conheço quem Ele é, eu vou descobrir quem eu sou. Percebe quanta coisa está envolvida nisso? E é por isso que ele termina antes de terminar, no verso 8, ele fala o seguinte: trouxesse uma videira do Egito, expulsasse as nações e a plantasse. Olha que coisa ele está dizendo, trouxesse uma videira do Egito. Perceba que ele está dizendo o seguinte: eu não sou um povo que foi levado e Jerusalém foi destruída porque eu fui levado embora. Ele está dizendo, eu sou uma videira. Ou seja, por mais que a parte de cima da terra alguém tenha me arrancado e tenha me cortado fora, eu tenho raízes profundas enterradas aqui. E as minhas raízes vão voltar a crescer e eu vou voltar a dar fruto. Você percebe que o salmista, ele próprio está dando um novo significado. É aquilo que nós falamos de Benjamim. Ele está dando um novo significado. Ele está dizendo, ei, eu não sou uma nação que foi levada embora e foi destruída, porque é impossível me levar embora dessa terra. Sabe por quê? Porque eu sou uma videira plantada. Eu tenho raízes aqui e ninguém jamais vai me tirar desse lugar. Essa palavra enche o salmista novamente de esperança para a reconstrução. E por fim ele termina repetindo as palavras: restaura-me, Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, ele vai me restaurar, mas ele é o Senhor dos exércitos, significa que ele vai me treinar para isso. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que possamos ter uma certeza: o Senhor vai restaurar, vai reconstruir e vai nos preparar para vivermos os melhores dias da nossa vida sobre a face da terra. Não significa que tudo vai ser bom e mil maravilhas, mas significa que Ele estará conosco. E porque Ele estará conosco, serão os melhores dias das nossas vidas sobre a face da terra. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.